Esse é o canal Dividindo a Matemática. E nessa aula eu vou falar sobre adição e subtração com radicais, com raízes. Então vamos começar aqui. Olha, essa observação é importantíssima. Nós só podemos somar ou subtrair raízes, os radicais, que são semelhantes, ou seja, os que têm mesmo índice e mesmo radicando. Então, como que acontece essa soma? Você vai somar o coeficiente, o número que está ali do lado de fora da raiz, tá? E a raiz mesmo, ela tem que ser idêntica nas parcelas da sua soma. E ela tem que ser repetida no resultado, ela vai se repetir. Então, vamos acompanhar esses exemplos aqui, olha só. 5 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Observem que a raiz é idêntica, ó, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. O que eu vou somar é o coeficiente, esse número que está aqui do lado de fora. E a raiz de 7 eu vou repetir, simplesmente vou repetir ela na frente. Então, olha, 5 mais 3 vai dar 8 e repete a raiz, 8 raiz quadrada de 7. É assim que se faz a soma de raízes, ou subtração também da mesma maneira. Lembrando que quando uma raiz ela não apresenta coeficiente, o número que vem ali antes multiplicando ela, esse valor é 1, tá? É a mesma coisa quando você trabalha com x, você está trabalhando com álgebra, né, com equações, com monômios. O x, quando ele está sozinho, o coeficiente dele vale de 1. A raiz também funciona da mesma forma. E a adição também funciona da mesma forma. Então vamos aqui agora para fazer letra B. 4 raiz de 5 menos raiz de 5. Ou seja, menos 1 raiz de 5, tá? Então 4 menos 1, 3. E repete a raiz, 3 raiz de 5. Agora na letra C. 2 raiz cúbica de 9 mais 3 raiz cúbica de 9. A raiz está idêntica, inclusive o índice, né, que é cúbica e cúbica. Então, eu vou somar os coeficientes, 2 mais 3, 5. E vou repetir a raiz cúbica de 9. Agora, na letra D, eu tenho 3 raízes aí, tá, com seus respectivos coeficientes, e eu tenho que fazer a operação de acordo com a regra do sinal, se é para somar, se é para subtrair. Então vamos começar. Você pode fazer direto, tudo direto, ou você pode juntar esses dois primeiros aqui, repetir a terceira parcela e depois somar o que sobrou. Então, mas a gente pode fazer aqui, eu acho melhor a gente fazer direto. Olha, 5 menos 3 dá 2. 2 mais 2 dá 4 e raiz quadrada de 2. Eu pude fazer isso porque eu observei que a raiz de 2 está igualzinha em todos eles aqui, tá? Agora a letra E. Raiz de 3 mais raiz de 27. Olha só, as raízes não estão idênticas. Quando isso acontece, você vai ter que primeiro fazer a simplificação da sua raiz, a raiz que está maior, simplificar para ver se você consegue chegar na mesma raiz, no caso aqui, no caso da raiz de 3, se você consegue chegar na raiz de 3. Então vamos pegar a raiz de 27, vamos resolvê-la aqui no cantinho. 27, eu tenho que primeiro fatorar. 27 é divisível por 3, que dá 9. 9 é por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Então, 27, raiz quadrada de 27, é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao cubo. Mas olha só, se a raiz é quadrada, o índice é 2, eu posso cortar essa raiz somente se o expoente for igual, ou seja, o expoente for 2 também. Então, vê se eu utilizando a propriedade de potências de mesma base, eu posso separar essa raiz aqui como sendo raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3. Por quê? Aqui você tem o expoente 1, tá? Então, 2 mais 1, 3. É a propriedade de potenciação. Quando você tem mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, aqui eu só escrevi o 3 ao cubo de forma diferente, como sendo 3 ao quadrado vezes 3 a primeira. Eu separei o 3 em 2 e 1. Por quê? Porque o índice aqui é 2. E aí agora eu vou poder separar
essa raiz em duas, tá? E aí eu vou poder aqui cortar essa raiz com esse índice, que vai ficar 3, e a raiz quadrada de 3 continua. Então, olha só, a raiz de 27, de forma simplificada, é 3 raiz de 3. Então, eu vou repetir essa raiz aqui. E no lugar de raiz de 27, eu vou colocar 3 raiz de 3. Agora sim é possível fazer a soma, porque eu tenho radicais iguais. Então, aqui a raiz de 3 é como se fosse 1 raiz de 3. 1 mais 3, 4, e repete a raiz, 4 raiz de 3. Vamos fazer as próximas aí para ver se você consegue entender. Olha só, letra F, 7 raiz de 2 mais raiz de 50. Vamos pegar essa raiz de 50 e tentar simplificar para ver se a gente encontra aí uma raiz de 2 também. Vou fazer aqui embaixo porque ele ficou um pouquinho embolado. Olha só, raiz de 50. Primeiro, eu vou fatorar o 50. Vou dividir aqui por 2, que dá 25. Por 5, que dá 5. Por 5, que dá 1. Então, a raiz de 50 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Quando você tem uma multiplicação assim, você pode separar as raízes. Quem não lembra essa parte aqui, sobre propriedades das raízes, já tenho esse vídeo no canal. Acessa lá, vou deixar o link aqui na descrição, para você primeiro entender como funcionam as propriedades, para depois você conseguir realizar aqui a adição e a subtração com os radicais, tá ok? Então, olha só. Aí eu separei. Agora, essa raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu posso cortar a raiz com expoente. Então, essa raiz de 2 continua, tá? Vezes. E essa raiz quadrada de 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5, tá? Dá o próprio radicando. Agora, raiz de 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 raiz de 2, tá? Porque eu coloco na frente o número que está sozinho e a raiz depois. Então, ficou 5 raiz de 2. Eu vou voltar aqui, vou reescrever 7 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, que é a raiz de 50 de forma simplificada. 7 mais 5 dá 12 raiz de 2. Tá? Então, realizei a adição. Agora, na letra G, eu tenho duas simplificações para fazer, que é a raiz de 12 e a raiz de 75, tá? Porque a raiz de 3 não tem como simplificar. Então, vou pegar aqui raiz de 12, vou fatorar o 12. 12 divisível por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. Por 3, que dá 1. Então, raiz de 12 é 2 ao quadrado vezes 3, que dá para separar em duas. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Essa primeira raiz 2 ao quadrado, eu consigo cortar a raiz com expoente, já que essa raiz é uma raiz quadrada. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Então, raiz de 12 é 2 raiz de 3. Vamos começar a reescrever isso aqui. 2 raiz de 3 menos raiz de 75. Raiz de 75, vamos simplificar aqui, olha só. Vou pegar o 75 e vou fazer a fatoração. 75 é divisível por 3, dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, raiz de 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. Agora, eu vou separar essas raízes. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. A raiz quadrada de 5 ao quadrado vai dar 5. E a raiz de 3 repete. Então, raiz de 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 raiz de 3. Então, vou voltar lá e vou colocar 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 mais raiz de 3. Agora eu vou fazer as adições e subtrações. Olha, 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2 raiz de 3. Mais 1, porque aqui não tem, é 1, tá? Então, deu menos 2 raiz de 3.
Vamos agora para a letra H. Na H eu tenho que simplificar todas, porque todas são raízes que é possível fatorar. O 20, o 32, o 45 e o 50. Sendo que a raiz de 50 eu já fiz aqui na outra questão e eu já tenho o resultado dela, tá? Vou até colocar aqui embaixo, ó, 5 raiz de 2. Agora, o 45 nós não temos, vamos ter que fazer o 32 e o 20 também. Então, vamos lá. Raiz de 20, raiz de 32. Bom, vamos fatorar o 20. 20 é divisível por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, raiz de 20 é raiz de 2 ao quadrado vezes 5, que separado fica raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5. Raiz de 2 ao quadrado vai cortar aqui, vai ficar só o 2 e repete a raiz de 5. Então, eu simplifiquei. Agora, vamos simplificar a raiz de 32. Vou fatorar o 32 por 2, dá 16 por 2, dá 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, eu tenho aqui raiz de 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. A quinta potência. Só que raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência, se eu deixar assim, eu não consigo simplificar. Eu tenho que transformar, eu tenho que separar esse expoente em expoentes 2, porque é o que me interessa para eu poder cortar com o índice. Então, eu posso escrever o 2 à quinta como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado à primeira, porque 2 mais 2 mais 1 dá 5. E por que eu coloquei dessa forma? Para eu poder separar, você tem que ir separando esse expoente de forma que você encontre expoentes iguais ao índice, o máximo que você puder. Por isso que eu fiz essa separação dessa maneira. Agora eu vou separar aqui em raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2, tá? E aí eu corto, ficou 2 vezes 2 vezes raiz de 2, que dá 4 raiz de 2. Então, vamos pegar os resultados para colocar lá na nossa expressão. Raiz de 20 deu 2 raiz de 5. Então, ó, 3 vezes 2 raiz de 5. Mais raiz de 32 deu 4 raiz de 2. 4 raiz de 2. Menos 2, só falta a raiz de 45, tá? Então, vamos fazer a raiz de 45. Raiz de 45, vou fatorar o 45, dividindo primeiramente por 3, que vai dar 15, por 3 de novo, que vai dar 5, por 5, que vai dar 1. Então, a raiz de 45 é 3 ao quadrado vezes 5. Aí, eu vou separar em raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 5. Vou cortar aqui, vai ficar 3 raiz de 5. Então, vamos lá, 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5. Olha só, aqui eu terei 3 vezes 2, esses dois números aqui fora, primeiro eu tenho que multiplicar, tá? Então, vai ficar 6 raiz de 5, mais 4 raiz de 2. Aqui, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 raiz de 5, mais 5 raiz de 2. Bom, eu tenho dois radicais diferentes aqui, a raiz de 5 e a raiz de 2. Eu só posso juntar os radicais que são idênticos. Então, eu vou somar a raiz de 2 com a raiz de 2 e a raiz de 5 com a raiz de 5. Então, eu vou juntar aqui, olha só, 6 raiz de 5 menos 6 raiz de 5, caramba, 6 menos 6 dá 0. Então, 0 raiz de 5 não preciso colocar. Então, eu corto aqui, porque zerou. E 4 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 dá 9 raiz de 2. Então, essa questão que foi mais trabalhosa, mas nós chegamos aqui à solução, que deu 9 raiz de 2.
Bom, gente, se você gostou dessa aula, se você conseguiu tirar sua dúvida, clica no gostei, ajuda a divulgar o vídeo. Não deixe de assistir os vídeos sobre radicais para você entender melhor esse conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, que assim você não vai perder nenhuma aula. Eu espero ter te ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau!